Você criou o plano perfeito. No começo da semana você está toda animada, faz todas as compras saudáveis, organiza suas refeições, compra até um lookinho novo para treinar. Agora você vai se tornar a pessoa mais disciplinada do mundo. Mas depois de alguns poucos dias, essa energia parece que some. Essa disciplina vai embora. E aí surge a preguiça, a vontade louca de comer besteira e de repente você se pega pensando: esse esforço todo não vale a pena. Você começa a deixar para depois, falta um treino, abre mais exceções do que deveria. E quando você se toca, já se passaram semanas, meses, talvez até anos. E agora você está frustrada e acreditando que você não é uma pessoa disciplinada. E quando se trata de emagrecimento, vem até acompanhado de uma falsa aceitação. Eu sou assim mesmo, o meu corpo é assim, é a minha genética, eu não posso fazer nada, eu me amo desse jeito. Fulana tá magra demais. Quando na verdade você sabe que quando você volta para casa, se olha no espelho, você está se sentindo mal consigo mesma. Mas a partir de hoje esse ciclo vai ser totalmente quebrado. Você vai aprender como construir uma disciplina indestrutível para você conseguir emagrecer e conquistar qualquer coisa que você quiser na sua vida. Então fica comigo até o final porque as estratégias são complementares. Partindo do princípio que você tem motivação para emagrecer, e o que é motivação? Não é euforia, é um motivo para a ação, ou seja, você tem um motivo forte para emagrecer, você tem uma indignação forte, você está cansada de se sentir mal, você não dá conta de brincar com seus filhos, você quer ser mais saudável, você quer se sentir mais bonita e mais atraente para si e para o seu parceiro, enfim, tendo uma indignação forte para você transformar em motivação. Por exemplo, a minha indignação foi quando eu tirei uma foto e eu me desreconheci naquela foto, eu odiei a imagem que eu vi, não somente pela foto, mas eu odiava também a forma que eu vivia, a forma que eu me apresentava. Isso foi o meu motivo e a minha indignação para conseguir emagrecer 12 quilos. Então, partindo desse princípio que você tem a sua motivação, vamos à estratégia número 1. Qualquer coisa é melhor do que nada. Quando você começa um projeto novo, algo novo, quando você começa na sua tentativa de emagrecer, você tá toda empolgada, você tá toda animada, igual eu falei no começo do vídeo. Só que quando essa animação baixar e o desânimo aparecer, o princípio de qualquer coisa é melhor do que nada vai fazer de você uma pessoa disciplinada. O que é isso? Quando você não tiver no pique, você precisa fazer qualquer coisa que te puxe para o objetivo. Por exemplo, cozinhar as suas refeições da semana. Você não está com vontade de comer nada saudável, mas você vai se propor a tomar uma única ação em favor do objetivo mesmo sem vontade. E a partir do momento que você começar a cozinhar os seus alimentos, as suas refeições da semana, isso já vai te puxar para comer as refeições da semana, já vai estar lá tudo pronto. Vamos para outro exemplo? Você está sem vontade nenhuma de ir para academia, de fazer uma caminhada, de fazer nada. Você vai simplesmente se propor a colocar o tênis. Apenas coloque o tênis. Isso vai te puxar a te obrigar a ir fazer a caminhada, a ir para academia. Pode parecer óbvio, mas é aquele óbvio que precisa ser dito. Se você está sem vontade, faça sem vontade, que é a mesma ideia que as pessoas pensam que precisa de ter força de vontade para fazer algo, aquela coisa que vem de dentro, ou você tem ou você não tem, mas não é tão preto no branco assim. Na verdade, esse movimento ele vai ser construído aos poucos, mediante a pequenas ações. Você não vai acordar do dia para a noite sendo a pessoa mais disciplinada do mundo, e aos poucos toda essa cadeia da disciplina vai se tornando automática, que é a mesma coisa de escovar os dentes. Lembra que eu falei da motivação? Ela é necessária, um motivo para agir, não é euforia. Por exemplo, como escovar os dentes. Eu tenho um baita motivo para escovar os dentes. Eu morro de medo de ter que fazer um canal. Eu morro de medo de dentista. Então eu escovo os dentes regularmente, corretamente,
para eu não precisar fazer um canal um dia. Você entende? Eu não preciso de uma inspiração, de uma força de vontade, daquela coisa meio mística que vem de dentro. E é óbvio que tem dia que eu não quero escovar os dentes, eu tenho preguiça, mas eu vou lá e faço sem vontade. Eu vou lá e faço porque tem que ser feito. Então, naquele dia que você estiver meio desanimada, sem vontade, faça apenas uma coisinha em direção ao que você quer. E para te ajudar a se tornar uma pessoa ainda mais disciplinada, eu tenho o Guia 7 Dias, que são 7 dias de cardápios completos, te direcionando ao emagrecimento. Seguindo aquele planejamento certinho, você vai ter uma base de uma alimentação voltada para o emagrecimento e vai estar também exercitando a sua disciplina, cumprindo ali o planejamento de cada cardápio. O link vai estar na descrição e eu vou deixar também no card. E assim, só para amenizar essa estratégia, qualquer coisa é melhor do que nada, é muito mais simples do que parece. É apenas uma ação construída, é movimento que gera movimento. E depois de começar assim como escovar os dentes, começa a ser natural. Aqueles dias de desânimo, sem vontade, eles começam a deixar de existir aos poucos. A maioria dos dias, como já vai ser automático, você não vai ser tão custoso, assim como escovar os dentes. Na maioria dos dias é automático e tem aquele dia que eu tô com preguiça. Eu espero que neste momento você esteja cogitando a se inscrever aqui no meu canal, porque eu trago tudo para descomplicar o emagrecimento para você. E se estiver fazendo sentido, também deixa um like para eu saber. Comenta se está fazendo sentido para você, se você está gostando. E como que tem sido até aqui essa questão da disciplina para você. Lembra que eu falei que as estratégias são complementares? Pois é, a estratégia número 2 complementa a número 1, porque é você aprender a recompensar as pequenas vitórias. Pode parecer um pouco estranho, principalmente para quem é um pouco mais rígido, mas é completamente necessário na construção da disciplina. Por quê? É como se você estivesse alimentando uma parte do seu cérebro dizendo para ele: vale a pena a gente continuar, vale a pena a gente se esforçar. O que são essas recompensas? Eu vou citar o exemplo de uma aluna que essa semana mesmo me contou que voltou para academia, mas ela segue odiando ter que ir para academia, ter que fazer musculação. Para ela desassociar esse ódio, essa raiva de ter que fazer exercício, ela coloca depois do treino algo que ela gosta. Ela treina pela manhã e ela gosta muito de café preto. A orientação que eu dei é para ela deixar para tomar o café preto depois do treino, como uma recompensa por ter ido. É como se eu vou para academia, vou fazer o meu treino e eu vou chegar e vou ter o meu cafezinho que aquece a minha alma e o meu coração. Sabe? É você atrelar algo que você gosta, algo que é prazeroso, depois de fazer algo que não te gera tanto prazer assim. Isso é negociar consigo mesmo. Isso é você ter o autoconhecimento do que você gosta e usar a seu favor. Obviamente, a pessoa não vai atrelar um treino a um pastel, a uma pizza, ao japonês. Não vai. Mas se você é uma pessoa que gosta de ler muito, você vai atrelar um treino a uma leitura depois. Ou, por exemplo, uma coisa que funciona para a maioria das pessoas, para não dizer todo mundo. Sabe aquela sensação de dar check, de ter concluído algo? Você pode usar isso ao seu favor. Você cria ali uma listinha de coisas saudáveis que você vai fazer no seu dia. Tomar 2 litros de água, comer proteína na maioria das refeições, 3 porçõezinhas de fruta. A cada tarefa que você vai concluindo, você vai lá e dá um check. Você vai lá e se dá um ok, um verdinho. No final do dia, ao ver a sua lista preenchida das tarefas que você cumpriu, vai te dar uma sensação de prazer, até mesmo de autoconfiança. Aquele sentimento de capacidade, que você é capaz, que você é disciplinada. E, inclusive, você pode deixar um docinho, uma porção do docinho que você gosta, para o fim do dia. Uma recompensa por ter seguido, uma recompensa por ter sido disciplinada. E, de novo, ao longo do tempo, você vai precisando cada vez menos desses manejos, porque vai se tornando automático para você. Você vai criando o hábito de ser uma pessoa disciplinada. E eu quero enfatizar muito para essa estratégia número 2. Tenha parcimônia. Você não vai atrelar coisas hipercalóricas, hiperpalatáveis, com muito volume,
para se recompensar, que aí você vai cair naquele velho conto da pessoa que começa a fazer academia, ela começa a ganhar peso e pensa assim, não, tô ganhando músculo. Não, senhora, tá ganhando músculo não, o problema é que você começou a treinar, começou a achar que pode se permitir mais, eu treinei, então eu vou meter um açaí com Nutella. Eu fazia isso. Você vai engordar. Então, assim, é atrelar recompensas que estão de acordo com os seus objetivos. Vale a pena dizer esse óbvio, que às vezes nem é tão óbvio assim. E a estratégia número 3, ela é muito simples e também muito poderosa, que é a sobrecarga positiva. Com essa estratégia, agora, ao invés de você alternar entre o tudo ou nada, a pessoa mais fit do mundo não come doce nenhum, com a pessoa que come até os rebocos da parede, você vai gradualmente construindo uma rotina emagrecedora. E aos poucos vai aumentando essa rotina. Um exemplo prático é para essa pessoa que começou a treinar na academia. Ela não vai começar a treinar levantando 200 kg no leg press. Não, ela vai começar com o peso da máquina e aos poucos ela vai colocando um pouco mais de carga. E a mesma coisa serve para essa rotina emagrecedora. Você vai olhar para si, para os seus hábitos, para aquilo que você come hoje e ao invés de enxugar tudo de uma vez, por exemplo, se você comia 2 pães pela manhã, você vai começar a comer apenas um? Ou se você não ia para academia dia nenhum, você vai começar a ir 2 vezes por semana? E aí depois você vai 3? Por exemplo, você vai seguir os cardápios do Guia 7 Dias, que são 7 dias planejados. Você vai ali aprender a colocar uma alimentação saudável, emagrecedora em prática e depois você vai aprendendo a lidar com uma porção pequena dos seus doces. É uma progressão, não é simplesmente um tudo ou um nada. Você conseguiu me entender? É aquela ideia, ninguém nasce sabendo andar. A criança primeiro engatinha, depois ela começa a tentar dar os primeiros passinhos, ela cai e a mamãe ajuda ela a levantar e aí ela aprende a andar. E de repente ela aprende a correr. Isso vale também, esse princípio vale para a gente se tornar uma pessoa disciplinada. Se a gente vai no tudo ou no nada, sem meio termo algum, dificilmente a gente consegue progredir. Então essa estratégia da sobrecarga positiva, você vai olhar a sua vida, a sua rotina e entender como que é que você vai criar uns novos hábitos e ir progredindo aos poucos. E a estratégia número 4, ela talvez seja a mais importante. Não sei porque tudo aqui é importante, mas aprender a suportar a dor. Querendo ou não, até mesmo com a indústria alimentícia crescendo tanto, a tecnologia crescendo tanto, a gente talvez tenha se tornado um pouquinho mimado, para não dizer muito. Você tá com tédio, ao invés de curtir o tédio, ao invés de ficar em silêncio, você pega o celular e fica lá, scrollando o feed. Se você teve um dia estressante, você se enfia no iFood. Se você tá cansado, você tá um dia estressante, você já nem vai na academia mais, você larga de mão. Mas pra gente construir disciplina, pra gente construir sonhos, a gente precisa aprender a suportar a dor do processo. Eu não acabei de falar da criança. Pra ela, aqueles tombinhos ao aprender a andar, dói. Às vezes cai em cima da perninha, ou a própria criança não tem ali a dor do crescimento. Então, para a gente alcançar algo, a gente precisa aprender a ser resistente, precisa aprender a se mimar menos. Um exercício que eu acho muito coerente, mas talvez você não esteja pronta para ele, tá tudo bem. Você vai ficar pronta para ele em algum momento. É você ter na sua casa um bombom, um chocolate, ele ficar exposto na sua mesa e você se propor a comer ele só daqui 2 dias. Daí 2 dias você obviamente vai comer, vai apreciar, mas aquele exercício de estar de frente com a dor de não poder comer, de se propor e realizar. Você consegue me entender? Isso é muito poderoso. Nós, seres humanos, somos naturalmente programados para o conforto. O nosso cérebro busca o tempo todo nos fazer voltar à inércia, porque dessa forma a gente economiza energia para sobreviver. Só que hoje a gente vive em eras diferentes, a gente não precisa mais lutar ou fugir.
A gente não precisa caçar alimentos mais. Só que a nível biológico a gente não evoluiu, porém as tecnologias evoluíram. Então, esse exercício de resistência à dor é muito necessário para os dias de hoje. É fazer o que tem que ser feito apesar de, é querer e mesmo assim não comer, sabe? Parece um pouco rígido, mas até isso, às vezes para a gente falar nas redes sociais, a gente precisa de tanto esmero, porque as pessoas estão sensíveis demais. Consegue me entender? Eu não sei quantas vezes eu já perguntei aqui se consegue me entender, mas eu quero tanto saber se está fazendo sentido para você, se você consegue pegar a ideia. Bom, então é isso. E para te ajudar a criar essa disciplina de uma forma mais direcionada, eu tenho o método Renove-se, que é um método que eu criei para conduzir você ao emagrecimento. Lá eu tenho todas as aulas necessárias, tanto da parte comportamental, mental, quanto também as bases para uma alimentação voltada ao emagrecimento. Lá eu te ensino tudo que você precisa saber para ser uma pessoa que emagrece de verdade. O link vai estar na descrição e também no card, e eu te vejo no próximo vídeo.